Então vamos começar aqui. Aí a grande pergunta, está chegando a hora? Essa é a nossa grande pergunta, porque a gente tem sentido isso muito lá no nosso grupo de estudos, né? Das profecias que a gente vem vendo, dos vídeos que você vem postando. Então, as coisas da geopolítica. Então, aí eu entro aqui, ó, momento atual. O que está acontecendo? A gente vê muitas mensagens proféticas com mais frequência. Eu já falei isso em pelo menos uma live aqui, né? Que eu desde criança que eu vejo esse negócio de aparições, mensagens proféticas e tal. E uma coisa que eu comecei a perceber, porque a gente fica muito querendo entender o tempo de Deus, né? Tem que entender a mensagem, não o tempo. O tempo é ele que conta. Só que, para um bom observador, a gente começa a perceber que quando a informação começa a vir com mais frequência, está chegando a hora. Por exemplo, há quantos anos a gente ouve falar? Guarde, né, faça um estoque de arroz, de feijão. Né? A gente está ouvindo isso direto e sem parar agora. Né? Da mesma forma que a gente vê a geopolítica piorando, né? Que era apenas lá no leste europeu e agora virou para a América do Sul. Agora o caldo está começando a engrossar. E aí você pega os últimos vídeos, tem mostrado para nós como a coisa está fechando. E a gente sabia que isso ia acontecer por vídeos passados. Só que agora virou algo um pouco mais constante. Né? Então a gente vê que as mensagens proféticas começam a vir com um pouco mais de frequência, né? A estabilidade das mensagens proféticas das criptomoedas. Antes a gente tinha muita coisa que vinha agregando valor para a nossa preparação. E hoje nós estamos vendo que a preparação que nós estamos recebendo só agora 2 tipos de mensagens proféticas. Uma, confirmação da nossa preparação, inclusive da nossa estratégia de preço. Você conhece aquela tabelinha amarela que a gente conversou outro dia? Teve uma confirmação de preço de um sonho de uma colega nossa, que ela deu para nós um preço que nós não sabíamos, de uma moeda, e teve a confirmação da nossa tabela amarela. Fiquei feliz, né? Porque, significa a estratégia que a gente adotou. Não estou dizendo que vai ser matadora, mas pelo menos a gente fez o que tinha que ser feito. Aí os valores, nós tínhamos um balde cheio de números. Aí a gente falou, não, estão de brincadeira, porque é insano essa quantidade de números, não tem nada a ver. Aí eu e a Eliane, que já fez uma live conosco aqui, nós sentamos para ver a lógica dos números. Os números se completavam, era uma sequência do movimento. Aí nós falamos, gente, lembra aquele número que nós discutimos na live passada? Né, falando com os alunos lá. Pessoal, então, aquilo tudo é uma sequência de números, parecia ser uma bagunça de números, mas não é, quer ver? Olha só. Aí nós mostramos pela sequência de cada dos ativos, né, que são acho que 5 ou 6 ativos que nós temos. Na época eram só 5. Então, eram só 4, se eu não me engano. E era tudo muito embolado. E essa que foi a parte bacana. Ao invés de a gente entrar com o técnico, a gente parou em janeiro mesmo, entrou com o profético, ficou 3 meses amaciando e compreendendo a palavra de Deus para nós. A partir daí, a gente já começou a fazer as conexões, como eu já falei, e ficaram os gaps. E os gaps vinham com novas mensagens, sonhos, né, que algum profeta recebia, né, tipo a Andréia, que é da nossa turma lá, né, a missionária Andréia recebia e mandava para a gente, eu sonhei isso, ou uma pessoa da minha turma do WhatsApp sonhou aquilo, e aí a gente ia só fechando as informações. Então, hoje, a gente considera que a gente está bem preparado dentro daquilo que a gente podia fazer. E agora a gente espera que a coisa dê certo para o nosso lado. E aí, como eu falei da geopolítica aqui, está cada vez mais complicada. E aí, pegando as profecias das últimas semanas para trás, vamos colocar aí 1 mês, mais ou menos, para trás, 2 meses, quando a gente olha a situação cronológica, dá a impressão que até o final de setembro tudo se concretiza, né, em termos dessa geopolítica aí. Mas, ao mesmo tempo, essa confusão toda, porque essa geopolítica não vai terminar e ficar bacana, pode resolver o nosso lado aqui no Brasil, que está muito ruim. Pode começar a resolver o lado, mas lembrando que o ataque que a Ucrânia fez lá na Rússia foi com o míssil da Inglaterra. Então agora a Inglaterra está de prontidão.
E a gente sabe por profecias que vai começar pela Polônia, desce para a Alemanha e entra embora para a Europa. Então, assim, por quê? Porque a coisa está começando a ficar complicada pelo lado de lá. Então, a gente está vendo que está cada vez mais frequência de informação se fechando, né? A imagem está ficando mais nítida. Então, está tudo acontecendo lá com bastante força. Daí a gente olha aqui, ó, tudo sugere que no final de setembro vai ser uma data limite para as coisas acontecerem. E aí a gente olha para o lado da preparação profética, né? Porque as mensagens todas também nos levam para isso. Ou são os nossos colegas alunos que estão lá, ou são pessoas de outro grupo que acabam chegando a mensagem até a nós, tudo confirmando o que a gente tem. E vale a pena lembrar, que eu não lembro se eu falei na aula passada, mas vale a pena lembrar que nós tomamos um puxão de Deus, né? Puxão de orelha de Deus aí. Porque nós estávamos focados em Shiba, XLM, XRP e mais uma que eu não lembro. Era 3 ou 4 que nós estávamos focados só. Luke. Era só nessas 4 que a gente estava focado. E aí veio uma profecia puxando a orelha, dizendo para a gente, resumidamente, o seguinte: vocês não estão entendendo o que eu falei com vocês. Vocês estão dando muito foco, não foi isso que era para ser feito. Mais ou menos assim que foi a mensagem. E aí nós percebemos que nós tínhamos que abrir o leque. Quando a gente abriu a mente, caiu nas nossas mãos um diagrama, que eu acho que eu mostrei no último gráfico, no live, o diagrama de como está se estruturando o mercado financeiro do futuro. E aí nós percebemos as outras moedas que compõem a imagem, né? A estrutura disso daí. Aí nós percebemos que ali tinham não só moedas que a gente chama de alavancadoras, né? Aquelas que valem pouco e que podem estourar o dinheiro, como as Porto Seguro, que são aquelas que nós temos que, depois que as alavancadoras der o retorno, nós temos que correr, então, para as Porto Seguro, para a gente ficar lá preso, segurando nela, porque elas talvez nos garantam. E já adianto aqui a mensagem que eu já dei também. Provavelmente não é a nossa interpretação, tá? Provavelmente não é para a gente pegar todo o dinheiro que a gente ganhou e trazer para o nosso banquinho, porque aí eu pego um gancho no Brandon Biggs, que falou: banco grande vai quebrar e vai confiscar tudo. Se realmente for neste nível, não acho que vai quebrar, tipo, não quebrou, não vai abrir nunca mais. Eu acho assim, quando eles perceberem que a população vai ficar desesperada por dinheiro para poder comprar as coisas, por necessidades básicas, eles falaram: se todo mundo tirar o dinheiro, nós vamos quebrar. O que vai fazer? Por isso que deve entrar, é a minha interpretação, é apenas a minha interpretação, tá? Deve entrar alguma espécie de confisco. Para quê? Eu seguro o dinheiro para não deixar as pessoas tirarem, senão o saque, os investimentos. Você quer seu dinheiro? Para um pouquinho. O cara sai desmontando um investimento de longo prazo, não tem como o banco fazer isso. Então, eles precisam adotar mecanismo para se proteger e proteger tudo que eles investiram, né? Então, eu estou tentando interpretar tecnicamente como que foram as palavras do Brandon Biggs. O fato é, provavelmente, se você pegar o dinheiro que a sua Shiba te deu de milhares ou milhões de transferência de riqueza e trazer tudo para o seu banco e no dia seguinte o banco travar, não adiantou nada você se preparar para a profecia. E é essa mensagem que a gente está interpretando, e foi por isso que Deus nos deu as moedas Porto Seguro, que é Ethereum, XLM, XRP, XDC, todas essas moedas que estão atreladas ao desenho do mercado financeiro, né, a nova versão do mercado financeiro, aquilo que vai vir para o futuro. Só para fazer a live top aí, não são 12, já são 14 mais 5. Aí as proféticas aumentaram mais 2. Só que aí, por causa das proféticas, associaram-se outras moedas que eu falei com você, que tem a ver com o mercado futuro, que é ali que Deus quer que a gente olhe. Justamente, ele deu as principais, mas ele não disse que eram só elas, foi esse puxão de orelha que nós tomamos. Foi quando nós demos um passinho atrás para tentar entender. Eu vou até pegar o desenho para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo na estrutura do nosso curso aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Futuro do sistema financeiro. A primeiro diagrama que apareceu para nós aqui, que foi fantástico.
é esse aqui, ó. Aqui, ó, foi esse aqui, ó. Olha só, Deus nos entregou esta, depois entregou esta, opa. Mais tarde entregou, na verdade, eu não lembro quem que falou, se foi o Brandon que falou da XDC, tá? Mas entregou esta daqui. E aí, quando nós vimos esse esquema, o esquema da ISO, do padrão ISO, a gente falou, as das bordas são todas que são. Nós não estamos falando da IOTA, nós não estamos falando da XDC, nós não estamos falando da Constellation aqui. Nós temos que prestar atenção nessas moedas aqui. E aí nós começamos a estudar o porquê dela, nós vimos que tinha tudo a ver a gente focar nessas moedas. E aí eu comecei a estudar e descobri várias outras estruturas que estão todas aqui para os alunos estudarem, entenderem cada uma dessas moedas, o porquê delas, como que elas trabalham, quem está apoiando. Olha os bancos, Santander aqui, ó, os bancos apoiando todas essas moedas aqui, ó, informações importantes sobre essas moedas, documento aqui sobre essas moedas, aqui, ó, aí uma listinha de lista de apoiadores da XRP. Aí tem os principais bancos aqui do mundo. Os principais estão aqui, né? E aí vem assim, ó, aqui, ó, aí vem explicando aquele esquema lá. Depois eu encontrei essa daqui, explicando o que cada uma dessas moedas tem ali dentro e como é que a coisa funciona. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês as moedas, né? Eu venho aqui, ó, aí eu tenho o link aqui, ó, criptomoedas, ó. A gente tem um link aqui, ó, criptomoedas. Aí você clica nela aqui, ó, criptomoedas proféticas. Estão aqui, ó. Aqui, ó. Essas são as alavancadoras aqui que a gente está postando. E aí tem né, T1, que são as mais importantes. Opa, aqui eu acabei não deixando passar aqui, espera um pouquinho. É T1 e T2. Ok. Aí tem a T2, que ela é importante, só que num nível mais baixo um pouquinho. Aí nós temos as outras aqui, todas que estão com asterisco, são as moedas proféticas. As que não são as que nós concluímos que seriam potencial a gente considerar em todo esse contexto profético, né? Então, estão todas elas aí, ó. Todas elas aí, a Quant, aqui, ó, XRP, XLM, tá todo mundo aqui, ó. A DAG aqui, que mexe mais com a área militar americana. Tem todas aqui, tá? Então, assim, veja vocês que a gente, antes da gente se preparar efetivamente, a gente estudou para se preparar. Então, eu costumo dizer, como eu sempre falo, a gente está 110% alinhado com as profecias. Ela diz o que nós temos que fazer, tá? E aí eu trago um ponto importante que eu descobri nas últimas, no último mês, de alguns alunos que entraram no curso e outras pessoas que tiveram interesse de nos procurar. Falaram que gastaram dinheiro com curso de criptomoedas e não era o que eles queriam. Por quê? Porque o curso tradicional de criptomoedas não faz a menor ideia do que nós estamos falando profeticamente. Não está entendendo nada do lado espiritual. Entendeu? E aí as pessoas, e não foram poucas pessoas que investiram em curso de criptomoeda. Bacana, aprenderam sobre criptomoeda, aprenderam como que compra, qual é a corretora, né? Como é que precifica o negócio, bacana, mas pararam ali. Isso tem lá dentro do curso. Tem várias mini aulas que falam sobre isso, da minha experiência com criptomoeda, como que eu olho o movimento das criptomoedas, como que eu pego todas aquelas dicas das criptomoedas, né? Então, tudo isso está lá no curso, mas não é essa a essência do curso. A essência do curso é o espiritual, é o profético que está ali. Quais são os preços, qual é a melhor estratégia, o que fazer antes, durante e depois. Tudo isso o curso não aborda nada, porque o mundo está considerando que o que está acontecendo agora é simplesmente mais um movimento de crise, mais um movimento de baixa, mas não é, nós estamos vivendo um momento único. Provavelmente nada vai ser igual do que nós estamos passando agora. Então, eu fiquei bastante preocupado, foi por isso que a gente conversou aquele dia, né, que eu te dei um toque lá. Falei, cara, tem muita gente fazendo curso, nada a ver. Porque fala de criptomoeda, eu vou fazer curso de criptomoeda. Aí é aquela coisa, para fazer um curso de criptomoeda, para comprar um curso de criptomoeda, vai no YouTube lá, você aprende tudo.
é muito melhor, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava vendo que a recorrência disso era muito. E aí eu pego um gancho do que você falou no início, que tem várias pessoas que se identificaram com o curso que nós temos, né? Que eu criei, porque elas receberam um chamado. E aí elas foram procurar e acharam o seu canal. E aí acharam o seu canal e encontrou as nossas lives. E aí, quando as pessoas conversaram comigo, elas falaram: eu sinto que eu tenho que estar com vocês. E entraram, e nossa, a comunidade está super bacana. Então, assim, não tem nada a ver com o curso de criptomoedas. Nada a ver. Tanto é que o mais novinho ali deve ter seus 20 e tantos anos, sei lá, 28, 30 anos. Né? Então, assim, lá são pessoas maduras que sabem o que elas estão procurando. A gente tentou fazer o máximo que a gente consegue fazer aqui nas lives, né? Mas não é, as pessoas pensam, pô, eu sei a criptomoeda, eu sei a corretora, eu sei o preço-alvo, eu vou fazer lá, eu mesmo faço, beleza. Mas quais são as condições? Quais são as corretoras que você vai usar? Qual é a estratégia de preço que você vai usar em relação ao que foi dito nas profecias? As profecias não falaram para vocês venderem no preço-alvo. Elas nunca falaram. Elas falaram o preço-alvo, mas não falaram que era para vender no preço-alvo. Mas tem uma profecia que fala: não seja ganancioso, não tente ganhar o máximo que você pode. Seja satisfeito com o que você tem. Já conseguiu. Então, é com essa filosofia que nós entramos numa estratégia que os big players usam e montamos essa estratégia, montamos a tabela de preços e as pessoas... Inclusive, ontem, Anderson, entrou um aluno, ele adquiriu o curso ontem, quando foi hoje de tarde, ele mandou uma mensagem: Marcelo, já concluí tudo. Eu falei: está de brincadeira comigo? Eu falei: não, eu só já não... bateu o recorde? Bateu, 24 horas. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você já fez tudo? Ele falou: eu só não fiz porque eu preciso esperar o dinheiro cair amanhã. Mas assim que cair, eu termino amanhã. O cara conseguiu fazer, na pior das hipóteses, em 2 dias, sendo que o recorde era 3 dias. Por quê? Porque ele seguiu o que eu falei com ele no vídeo do YouTube, do WhatsApp que eu mando para ele. Assista tudo isso aqui, vai lá no Discord, siga a estratégia que nós usamos como um estudo de caso, que é a estratégia que eu adotei para mim, né? E compartilhei na sala de aula. Gente, para mim é essa estratégia que eu vou fazer para mim, né? Aí você me pergunta, Marcelo, se você fez exatamente? Ela: não fiz. São 19 moedas, eu não comprei 19 moedas, é muita moeda para comprar, né? Então eu comprei menos moeda. O fato é que as pessoas, infelizmente, e eu não tinha me tocado, as pessoas estão se preparando da forma errada. Para elas ir fazer um curso de criptomoeda, vai assistir a live que a gente tem aqui 10 vezes cada live, para entender a essência de que nós colocamos ali. Dá para fazer. Agora, quer fazer isso em tempo recorde, igual o Rubens, chama Rubens, né? O Rubens fez de ontem para hoje, o recorde era do Emerson. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque o nosso curso, ele foca na preparação profética, não na de criptomoedas. Veja bem, eu não estou desmerecendo os outros cursos, porque lá o cara mostra você ter uma estratégia para mandar bala no mercado de cripto, mas é para fazer trade, é para fazer swing trade, alguma coisa do gênero, ou até segurar a longo prazo, mas sem esse viés profético. Eles não estão considerando essa queda repentina e esse disparo do preço, não estão considerando isso, né? Inclusive, ele deve ensinar vocês a operarem as meme coins, o que dá um dinheiro interessante operar a meme coin, mas dá um trabalho fenomenal, porque quando a meme coin ainda não chegou nas corretoras, ela só está no site da empresa. E aí você tem que ir lá no site da empresa comprar, não tem liquidez, né? Ou seja, tem pouca gente negociando, e você tem que estar toda hora, porque na hora que ele começa a subir, você já tem que tentar proteger o seu dinheiro que você colocou lá, né? E esperar, torcer para ela ir para a corretora e continuar subindo, né? Então, basicamente é assim que a gente faz para operar meme coin novos. Dá dinheiro? Dá, mas dá um trabalho, né? Não existe almoço grátis nessa brincadeira. Assim como o nosso curso também, não existe almoço grátis. Tem que sentar,
tem que concentrar, mas a gente procurou enxugar. Hoje já chegou a 100 horas, mais ou menos, só de vídeo que a gente teve que assistir para aprender o que tinha que fazer. E aí nós conseguimos montar essa estrutura num procedimento que é o nosso estudo de caso. Por que eu chamo isso de estudo de caso? Porque com base nessa estratégia que eu montei para mim, você vê se ela serve para você. Eu acho que eu vou fazer isso, eu não vou fazer exatamente igual ele falou. Ótimo, beleza, tá tudo certo. Porque você tem que fazer o que é bom para você, não o que é bom para mim. O que funciona para mim não pode não funcionar para você. Teve gente, por exemplo, que teve sonho com 2, 3 moedas, elas focaram só nesse sonho profético que elas tiveram com Deus. Entendeu? Apesar de ter 19 oportunidades, elas preferiram. Tem gente que fala, Marcelo, eu vou ficar só nessa, que foi o que Deus me deu no sonho. Falei, ótimo, você está certo. Foca naquilo que você teve a bênção de ter Deus falando com você. Então, foque nisso. Não está errado, né? E aí, assim, só que a gente mostra o contexto geral. Tanto é que aqui, quando a gente vem aqui, ó, no índice do curso, ó, a gente vem aqui, ó, para começar, a gente contextualiza o cidadão, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Introdução, tal, primeiro passo, né? Entender o contexto. Gente, vocês têm que entender aonde vocês estão entrando. Vocês têm que vestir a camisa dessa preparação. E é isso que acontece. Aí dali para frente começa a preparação a partir do passo 2. Mas para você se preparar, eu não falo assim, ó, compra moeda tal, agora vai na corretora tal. Não, eu ensino o porquê de cada coisa. Uma vez que você entendeu o porquê, agora você decide para você o que você quer fazer. Basicamente é assim que o curso flui até o final, né? E aí seguindo aqui, ó, né, que vem um contexto, então, da preparação do curso. Na sequência, apresento as criptomoedas, por que elas foram divididas em 3 grupos diferentes, como eu já falei. A alavancadora, que é, não tivemos mensagem profética dizendo, compre Shiba, compre Lunk, guarde até o seu bisneto nascer. Nós nunca ouvimos falar isso. O que nós ouvimos foi, na hora que ela estourar, que ela for lá em cima, vocês saiam e entrem na XRP. Ah, mas por que XRP? Ah, nós vamos entender por que da XRP. Aí nós entendemos que ela era Porto Seguro, porque ela é, como diz em inglês, o backbone, né? Ela é a coluna vertebral do futuro do sistema financeiro mundial. E se a gente lembrar da live passada, lembra que nós temos várias operações. Operação 2, eu compro agora para vender lá no futuro, lá em cima, né? Quando estourar. Só que esta operação tende a dar menos lucro para você do que você comprar quando der a queda primeiro. Porque você vai estar comprando tão barato, mas tão barato, por isso que nós chamamos de alavancadora, porque ela alavanca o seu dinheiro. Os mesmos $10 que você compra pouquinho aqui hoje, se você pegar esses $10 e colocar na estratégia que nós temos aqui mais embaixo, você faz esses $10 fazer um potencial de compra de, por exemplo, $1.000, $10.000, dependendo do nível que você escolheu aqui embaixo. E aí, você tem que aguardar a subida. Se der um descanso no meio do caminho, você coloca as suas ordens de venda. Se não, você tem que esperar o mercado minimamente estabilizar lá em cima para você conseguir colocar suas ordens de venda. Mas você comprando ela aqui embaixo no flash crash, ela tende a te dar muito mais retorno financeiro lá em cima do que se você comprar agora. Ah, então você acha que eu tenho que comprar só no flash crash? Não, você tem que comprar nos dois. Nós não sabemos quem vai vir primeiro. Essa é uma máxima do nosso curso. Na dúvida, por isso nós separamos. Eu expliquei isso na outra live, né? Operação 1, 2, 3. Porque nós não sabemos quem vem primeiro. Então, execute todas as operações se você tiver condições financeiras, técnica, tempo e tudo. E o curso ajuda você a entender toda essa lógica de preparação. Coisa que você não vê no curso tradicional, porque lá eles estão preocupados em fazer trade, em fazer investimento a longo prazo, com percepção no retorno que a moeda pode dar, o que não tem nada a ver com profecia. Nós estamos na fé do alvo profético que Deus nos deu, ponto. E eu já falei aqui, eu não estaria com 1/10 do dinheiro que eu estou no mercado, se é que eu estaria nesse mercado, se não fosse pelas profecias.
mas hoje nós somos doidos, né? Hoje nós somos doidos. É por isso que o Paulo colocou uma frase aqui que ele falou que é verdade aqui, ó, que a transferência de riqueza não é para todos. Tem algumas pessoas que não acreditam e outras que compram e já vendem. E nós temos o Brandon dizendo para nós, olha, de novo, tudo que a gente está falando aqui tem base profética, né? Nós não estamos num achômetro aqui, tudo base profética. O Brandon falou que Deus achava que 2% do povo dele seria contemplado, mas ele concluiu que agora é só 1%, porque ele viu que os outros 1% não estão preparados. Mas é aqui, ó, espiritualmente e mentalmente. Né? Então, assim, é outro tema que a gente discute lá dentro do curso. Tá sempre lembrando, inclusive, nós montamos uma estratégia que é adotada pelo mercado financeiro, né, para você preservar a herança, né? O exemplo que nós usamos é o mais comum, da herança, que para você preservar a sua herança e não torrar tudo, existe uma estratégia que os seus gestores financeiros fazem para você que recebeu uma herança, para você curtir a vida, mas não perder a noção do perigo e começar a gastar o dinheiro desenfreado. E aí eu resgatei essa estratégia que os financistas usam, né? Os educadores financeiros, os gestores de carteira familiar, eles usam para a gente adotar lá na nossa sala de aula, mostrando para o pessoal, nós temos uma missão, isso é fato. Na hora que o dinheiro cair, é que nós vamos descobrir quem estava preparado espiritualmente e quem não estava. Mas para que a gente não corra esse risco, e sabendo que nós temos que acabar de pagar a casa, nós temos que o carrinho está velho, eu estou devendo a faculdade da minha filha, ou minha vida está tranquila, mas eu gostaria muito de poder ajudar a trocar o telhado da igreja. Cada um tem uma necessidade imediata. Então, nós criamos uma estratégia com base nessa filosofia de gestão financeira, como que as pessoas fazem para poder realizar todas essas vontades humanas sem perder o foco com um valor significativo para a pessoa, e aí isso pode variar. Pô, se eu tivesse 10 mil, eu resolvi o meu problema. Pô, se eu tivesse 100 mil, eu resolvi o meu problema. Se eu tivesse 500 mil, eu resolvi. Ótimo. Qual é a sua estratégia? A gente chama ela de CREP, né? Que é o nome que a gente deu para CRP, né? Então, assim, que é uma estratégia para você ter os seus gastos pessoais, mas sem tocar na visão profética do negócio. E foi assim, unânime. Na hora que eu trouxe a ideia, pessoal, se vocês gostarem, eu posso desenvolver isso aí e colocar lá na nossa sala. Pessoal, todo mundo adorou, tal, mandou os likes lá na nossa live, e aí eu peguei e disponibilizei para eles, e cada um foi lá montar o seu crepe, entendeu? Com o tamanho da dimensão do dinheiro que a pessoa gostaria de poder adquirir. Então, assim, tem uma filosofia lá, tá? Seguindo aqui, depois que no curso que a gente entende o que é criptomoeda, a gente vai para o preço. Eu explico para vocês, gente, é isso que a profecia nos disse, é isso que nós temos que focar. Com base nessa lógica, foi isso que nós desenvolvemos numa belíssima noite de quarta-feira, que eu nunca vou esquecer dessa noite. Foi a primeira grande aula que nós tivemos lá, sobre como que a gente vai definir um lugar que nós temos que começar a pensar, não só a comprar lá embaixo, mas a vender lá em cima. E aí todo mundo adorou, e aí cada um com base nessa tabela amarela, que a gente chama de tabela estratégica dos big players, né? Ou tabela amarela, né? Nível de preço dos big players ou tabela amarela. E aí cada um pegou essa tabela e adotou do jeito que achou para si, inclusive usando inteligência artificial para ajudá-lo a levantar a quantidade de nível de preço que eles gostariam de levantar. Tem lá tudo, é uma das formas que a gente tem para definir. Depois disso, tem várias ordens, tem vários tipos de ordem para você montar as boletinhas, né? Você tem a ordem a mercado, que serve para uma coisa, você tem a ordem limite, que é para outra coisa, você tem o stop limite. Aí depois disso, vem mais umas 5. Aí eu falei assim, a gente tem que... Como é que é? Menos é mais, né? Aí nós focamos nessa parte de menos é mais, e escolhemos umas 3 opções, 4 no máximo, e aí as pessoas podiam escolher aquilo que elas gostariam de fazer. Por fim, a gente entra nos prós e contras das corretoras, o que você precisa procurar na corretora, qual é... Aí começa a dizer, mas essa é mais segura, ela foi hackeada no passado. Todas já foram hackeadas, todas têm um nível de segurança, todas estão firmes e fortes lá.
o que a gente tem que fazer é talvez adotar uma estratégia de diversificar um pouquinho as corretoras para a gente não passar tanto aperto, né? Porque a gente não sabe se uma vai travar, se uma vai pegar o nosso dinheiro, a gente não sabe de nada, se uma vai ser hackeada. Então vamos tentar fazer uma distribuição aí nessas corretoras, e aí a gente tem os prós e os contras de como escolher a corretora, né? Por fim, você recebe o dinheiro, aí nós estamos com o problema agora do dólar, que eu já falei na live passada, sobre o USDT da Tether, que tem um passado meio cinzento aí, e descobrimos agora, né? Descobri um vídeo de um cara explicando há tempos atrás que a Tether tem dinheiro no banco chinês, o banco chinês está quebrado, porque as construtoras, elas foram obrigadas a emprestar para as construtoras, e as construtoras não venderam, aí elas quebraram e quebraram o banco. Então, assim, ninguém quebrou, mas também ninguém consegue dar um passo para frente, está tudo travado. E provavelmente o dinheiro da Tether pode estar travado. Se isso for uma verdade, a Tether é um risco. Então, para onde é que a gente vai? Então, a gente está nessa discussão que esse assunto ainda está quente e não morreu. Por fim, tem a criação das ordens. Se você preparou tudo isso que eu disse para cima aqui, então agora é só você sentar com um cafezinho quente ali do lado, uma musiquinha tocando baixinho e colocar as suas ordens. Entendeu? Então, assim, o curso traz tudo isso para nós. E aí você tinha falado aqui, né, Aqui a gente pode usar o curso tanto no computador quanto no celular. Né? Se for no computador, é tudo no navegador, ok? Se for no celular, é tudo em aplicativo. É só você baixar os aplicativos. E aí o nosso curso técnico é aqui que você adquire o curso, mas você não vai mexer nele agora. A gente aprende a ler o gráfico no curso técnico, mas a gente não mexe nele agora, porque a gente foca só no profético que está no Discord. É aqui que a moçada tá, é aqui que todo dia tem lá dezenas de alunos trocando ideias, vendo o que está acontecendo, ajudando os alunos novos, etc. e tal. Aqui tem a Binance, né? Mas, na verdade, a Binance foi a primeira que a gente achava que era a Binance. Nós descobrimos as limitações da Binance, os contras da Binance, aí nós tivemos que escolher, então, outras corretoras, tá? Então, basicamente era isso. O grande propósito do curso, dessa palestra aqui hoje, nessa live hoje, era realmente trazer para vocês essa atenção. Não adianta nós irmos para um curso tradicional de criptomoeda, ele não vai entregar o que o profético demanda de nós, tá bom? É preferível namorar 10 vezes, como eu disse, cada uma das nossas lives. Você vai adquirir muito mais conhecimento aqui, entendeu? Inclusive, tem um curso que está sendo propagandeado aí sobre criptomoeda, mas aí eu fui investigar, porque está mais próximo de nós, tá? Nesse âmbito mais espiritual, essa propagação, mas aí eu fui dar uma investigada e vi que o curso é uma educação financeira de criptomoedas. Ou seja, ainda não está contemplando o que nós queremos. Porque a educação financeira ajuda? Sim, claro que ajuda. Mas o movimento que está por vir aí, pela interpretação profética, a educação financeira vai ajudar muito pouco. Entendeu? Então, essa era a preocupação. Hoje a minha live realmente a nossa live aqui era realmente para eu trazer essa preocupação que eu estava. Então, assim, para fazer um curso, achando um curso tradicional, para ir para o profético, vai fazer as nossas lives aqui, que você vai ter muito mais retorno. Aproveita o print das 19 moedinhas aí, ó, e com tudo que eu já falei nas outras lives, talvez vocês consigam se preparar bem. Tá? Agora, se vocês querem uma coisa que todo mundo aderiu, que tem a flexibilidade para o perfil de pessoa e que está 110% aderente às profecias, o nosso curso pode ajudar vocês num tempo recorde. E como eu disse, parece que o tempo está se esgotando, né? Então, assim, fica aí o convite para vocês refletirem um pouco, trocarem dúvida, mandar o WhatsApp para mim, se vocês quiserem, tá? E esses cursos acabam que eles estão no mesmo nível de preço, né? Estão no mesmo nível de preço do nosso curso profético, tá bom? Aí aqui a Dora está perguntando se o grupo é fechado. 110% fechado. Por quê? Porque nós não queremos críticas sobre as nossas crenças.
aquilo que a gente acredita, né, espiritualmente falando. Então, assim, a plataforma é do meu curso, que é o curso técnico, mas lá dentro, quando você entra, você vai ver que a pessoa que entra lá, eu peço, cria sua conta, me avisa que eu vou ter que configurar para você. Eu configuro para você, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu configuro para você esses canais, essas salas aqui que são fechadas, ó. Tô abrindo tudo aqui. Peraí. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Tá aqui, ó, a canetinha. Ó, aqui, ó. Essa sala é fechada, 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 até aqui, ó. Tudo isso aqui é fechado. Tudo que é profético acontece aqui dentro, ó. Ninguém vê nada. Inclusive a nossa sala de alarmes, né? Nós temos 2 alarmes para avisar para a gente quando o mercado começar a disparar para cima ou para baixo. Uma eu criei e outra um colega do curso criou. O meu é o do TradingView e a do curso é do colega da Binance. Então, todo dia você recebe esse bipzinho aqui, ó. A cada 3 horas ou 4 horas, não lembro, vem esse bip avisando, ó, eu tô de pé, tô enxergando tudo, tô de boa. Aí, de vez em quando o mercado muda, olha aqui, ó, vem esses bips aí que veio da XRP e da XLM aqui em cima, ó, porque eu fiz uma configuração, se ela movimentasse um tanto para cima ou para baixo, ela me avisava, e ela avisou. E aí todo mundo correu para a sala para a gente poder discutir. Aí, nesse dia, a gente pegou e fez uma live, sábado de manhã, disparei, ó, pessoal, daqui a 30 minutos temos uma live. Fizemos uma live para a gente entender o que estava acontecendo no mercado, se a gente tinha alguma ação, se não tinha, e tudo ficou gravado aqui, ó. Tá aqui, ó, urgente live, ó. Foi essa live aqui, ó, um encontro que nós tivemos no dia 11 de julho, tá? Às 13h30 aqui, ó. E aí todo mundo apareceu lá, a gente pegou, fez a live, deu umas 2 horas e tanto, quase 3 horas de live. Enfim, aqui você vai entrar, você vai vir para cá e você vai seguir este procedimento, esse caso de estudo aqui, né? Esse estudo de caso sobre a minha estratégia, e aí vocês vão ver se vocês concordam com ela. Se concordam, vocês podem adotar, basear o seu modelo em cima dela. Acabou isso, agora vocês estão livres para navegar em todas as salas aqui, para aprender tudo que vocês quiserem e tudo que a gente fez desde janeiro. Tá tudo aqui. Você tem dezenas e mais dezenas de horas aqui. Olha aqui no Profecias, ó. Nós temos o Profecia Flix. Aí, ó, hoje acabei de postar esse vídeo, ó. 74 vídeos que nos basearam sobre como que Deus quer que a gente se prepare, ó. Tudo aqui, ó. Que é muita coisa. Então, alguns alunos, a gente fica aqui discutindo no chat profético aqui, ó. Aqui, ó, a gente tá aqui, ó. O Sandro postou sobre esse vídeo aqui, falando da XRP agora. Aí teve aqui a Liane postou uma mensagem que a Andréia, a missionária Andréia, mandou para ela. Postamos aqui. Outros alunos fazendo perguntas, postando outras informações aqui, ó. Então a gente vai trocando ideia aqui, tá vendo? Ó, pessoal, dá uma olhada nesse vídeo que tem um assunto interessante aqui que a Mariana, no exemplo nosso aqui, falou. E todo mundo colaborando para que a gente consiga afunilar ao máximo a nossa estratégia. Então, se você está sem o que fazer em casa, cancela o Netflix, porque aqui vai ter muita diversão para você, sem dúvida nenhuma. Sala totalmente fechada, reservada apenas para cristão. Ponto. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que ele é só uma parte do nosso curso, um conteúdo extremamente importante para o movimento profético. Se você quer saber mais, clica no link abaixo na descrição aqui, que vai levar você para uma página que mostra tudo sobre o curso, toda a preparação que você tem que fazer e como isso pode fazer a diferença para você. O movimento profético está chegando, dá tempo ainda de você se preparar, mas você tem que começar. Isso tudo depende de você. Já tivemos aluno completando esse processo em 3 dias e em 4 dias, tá bom? Então, vai do tempo e da facilidade que você pode ter. O curso é para todo mundo, a nossa média de idade está na faixa de 45 a 50 anos. Garotão também pode participar, mas é para o pessoal mais maduro, é o pessoal que está querendo participar dessa missão divina que é a transferência de riqueza que Deus está nos dando, tá bom? Então, pula para dentro do curso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou ensinar para você todos os passos da sua preparação, porque vai fazer toda a diferença durante todo
o processo das fases 1, 2 e 3 do movimento profético, tá bom? Conto com vocês lá, um abraço.